Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, vamos juntos nesta segunda-feira com todas as informações aqui através do nosso Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevine Ferreira, Moderação Marcos Brito. As informações em nível Rio Grande do Norte, Brasil e o mundo começam a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, sejam bem-vindos ao Jornal Repórter Brasil News. Eu sou o Naldo Meirelles e apresento as principais notícias do dia. E a partir de agora tem as notícias das principais agências do Brasil. Jornal Repórter Brasil News está no ar. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. A COP29, realizada em Baku, no Azerbaijão, resultou em um acordo para que países ricos destinam 300 bilhões de dólares ao longo de 10 anos para apoiar nações em desenvolvimento no combate às mudanças climáticas. No entanto, esse valor ficou abaixo de 1,3 trilhões de dólares solicitado pelos países mais pobres, que enfrentam os maiores impactos ambientais. A conferência gerou intensos debates sobre a efetividade do financiamento climático e a mídia brasileira destacou o evento com uma manchete Azerbaijão, em referência ao impacto de decisões. O acordo reflete um compromisso parcial, mas levanta questionamentos sobre a necessidade de mais investimentos para enfrentar a crise climática global. Repórter Brasil News. O Datafolha divulgou que a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu o pior nível nos 3 mandatos, com 41% dos entrevistados avaliando seu governo como ruim ou péssimo. O resultado confirma dados do jornal divulgados anteriormente e supera a maior taxa negativa registrada até então, de 34% em dezembro de 2024. Além disso, a menor taxa de aprovação de Lula havia sido em 2005, durante a crise do mensalão. A queda na popularidade do presidente gerou grande repercussão, inclusive nas redes sociais, onde o tema se tornou alvo de memes. O cenário político atual reflete desafios para o governo, que enfrenta críticas e dificuldades para recuperar a aprovação popular. Repórter Brasil News. O economista Jorge Aburch afirmou que a reforma da presidência no Brasil precisa ser feita para ontem e deve ser dura para enfrentar os desafios econômicos do país. Ele destacou que a baixa produtividade e as mudanças demográficas intensas representam um risco para o futuro, exigindo ajustes urgentes nas contas públicas. Em entrevista ao jornal, Aburch enfrentou a necessidade de revisar os gastos com benefícios e políticas sociais, especialmente em despesas com militares e funcionários públicos. Para ele, encarar esses custos é essencial para garantir a sustentabilidade fiscal e o crescimento econômico do país. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira tempo claro com sol. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 90% a 35%.
Goiânia, em Goiás, fica com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar é de 95% a 30%. Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 95% a 50%. Maceió, em Alagoas, fica com muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura oscila entre 23 e 31 graus. A umidade do ar é de 95% a 65%. Norte. Manaus, no Amazonas, tem tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 30 graus. A umidade do ar é de 95% a 60%. Palmas, no Tocantins, fica com muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 28 graus. A umidade do ar é de 100% a 70%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 33 graus. A umidade do ar vai de 90% a 30%. Itaguaçu, no Espírito Santo, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 95% a 40%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 90% a 40%. Vidal Ramos, em Santa Catarina, celebra aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. E uma jovem que nasceu com malformação emocionou internautas ao ministrar em uma igreja e testemunhar que a sua deficiência não é uma limitação para Deus. Sandrine Abreu é portadora de artrogipose, uma malformação que pode causar a fixação permanente das articulações, limitando muito o movimento e diminuindo a força muscular. Apesar de suas limitações, a jovem usa sua voz para adorar o Senhor e encorajar outros a servir a Jesus. Sandrine superou diversos desafios ao longo dos anos e contou que em todos eles o Senhor a ajudou. Repórter Brasil News. Iluma César, filha de César Filho e Elane Michele, publicou novas imagens de seu casamento com Ed Beckley. A cerimônia aconteceu no Ceará e reuniu convidados em 3 dias de comemorações. Nas redes sociais, Luma celebrou o momento, eternizando momentos e colecionando histórias. Nosso final de semana eternizado em fotos que mostram exatamente a emoção e a alegria, disse Luma. As celebrações começaram numa quinta-feira com um jantar especial. Na sexta-feira ocorreu o casamento civil e no sábado a cerimônia religiosa uniu familiares e amigos. Repórter Brasil News. E a novela Beleza Fatal, exibida pela plataforma Max e produzida pela Coração da Selva, está envolvida em uma série denúncia feita pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro. De acordo com o sindicato, a produção não estaria respeitando a legislação trabalhista ao incluir atores sem registro profissional e ao firmar contratos que não foram devidamente homologados. A situação se tornou ainda mais delicada quando alguns atores questionaram a exibição da novela na televisão. De acordo com a denúncia, esses profissionais estariam sendo pressionados a abrir mão de direitos autorais e conexos. Repórter Brasil News. E Darlene Ferratri, mãe de Lecha, anunciou que não será mais rainha de bateria da Inocentes de Belfort Roxo no Carnaval 2025. A decisão foi tomada após a morte de sua neta, Sofia, 3 dias depois de um parto prematuro extremo. A bebê era filha de Lecha e Ricardo Viana. Em suas redes sociais, Darlene explicou o motivo da renúncia, assim como afirmou que no momento seu foco é a filha. Eu preciso cuidar da minha filha Lecha nesse momento que requer minha atenção e todo amor. Peço compreensão, concluiu Darlene. Repórter Brasil News.
Os 2 policiais baleados durante um ataque a uma delegacia no Rio de Janeiro já receberam alta hospitalar. O ataque ocorreu quando criminosos fortemente armados dispararam contra a unidade, atingindo os agentes. O caso aconteceu em meio à crescente violência na região. E a polícia reagiu prontamente. As autoridades seguem investigando o ataque e buscando os responsáveis. A segurança foi reforçada na área para evitar novos incidentes. O episódio gerou preocupação entre moradores e policiais, destacando os desafios enfrentados pelas forças de segurança no combate ao crime organizado. Repórter Brasil News. Uma das vítimas do incêndio ocorrido em uma fábrica de fantasias no bairro de Ramos, Rio de Janeiro, faleceu no domingo, 16 de fevereiro de 2025. O Hospital Estadual Getúlio Vargas confirmou o óbito e informou que outras 8 pessoas permanecem internadas. Todas em estado grave devido a queimaduras e inalação de fumaça tóxica. O incêndio, que destruiu a fábrica, ocorreu em 12 de fevereiro e resultou no resgate de 21 pessoas, algumas das quais estavam dormindo no local, no momento do incidente. As causas do incêndio ainda estão sob investigação. A fábrica produzia fantasias para escolas de samba como o Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu, que perderam todo o material destinado aos desfiles. Em resposta, o prefeito Eduardo Paes anunciou que as agremiações afetadas não serão rebaixadas no carnaval deste ano e, caso consigam desfilar, participarão como hors concours. Além disso, o Ministério Público do Trabalho abriu uma investigação preliminar para apurar as condições de trabalho na fábrica, que operava sem certificado de segurança dos bombeiros e estava em situação irregular junto à Receita Federal desde outubro de 2023. Repórter Brasil News. E o evangelista Fritz Hovwet e sua equipe da organização Bridge to Fame celebraram recentemente 2 décadas de atuação junto a mulheres envolvidas na prostituição no distrito da Luz Vermelha, em Amsterdã. Com um trabalho voltado à restauração de vidas, a missão tem impactado muitas mulheres ao longo dos anos. Durante esses anos, mais de 50 mulheres foram batizadas, demonstrando a transformação operada em suas vidas. Fritz reforça que o trabalho não é baseado em evangelismo direto, mas na construção de relacionamentos sólidos. Mantemos contato como se fossem nossas próprias filhas, destacou o evangelista. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Hemorragias, traumas, infecções graves, diversas situações podem levar um animal a precisar de uma bolsa de sangue. Mas ela só estará disponível se outros bichos tiverem feito doações. Muitos procedimentos feitos com animais são semelhantes ao realizados em humanos. Quem diz é a Ilka Gonçalves, presidente da Comissão de Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia. Ela disse que gatos e cachorros possuem diferentes tipos sanguíneos e uma transfusão errada ou a não ocorrência dela, quando necessária, podem ser fatais. Infelizmente, isso é mais comum do que se imagina. Existem critérios para doação, hein, gente? O animal precisa viver em ambiente controlado, não pode morar na rua devido ao risco de infecções e estar com as vacinas em dia. Tem que ter também até 8 anos de idade. Além disso, só podem doar cães com mais de 25 quilos e gatos com mais de 5. Sabia disso? Achei muito interessante, até porque os animaizinhos hoje fazem parte da nossa família, estão dentro da nossa casa. A gente volta a falar sobre esse assunto aqui na número 1. Tchau! Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025, está entrando no ar mais um Info News, as últimas notícias do Brasil e do mundo, agora no seu rádio. A Central de Atendimento à Mulher Ligue 180 funciona 24 horas por dia com cerca de 280 atendentes, todas mulheres preparadas para acolher e orientar vítimas de violência. O endereço é sigiloso para garantir a segurança da equipe, que lida com casos de risco diariamente.
A coordenadora Juliana Costa explica que as profissionais recebem capacitação contínua, abordando temas como legislação, tipos de violência e técnicas de atendimento. As denúncias são registradas de forma anônima e os órgãos competentes assumem a investigação e o acolhimento da vítima. Em 2024, 83,6 mil denúncias partiram das próprias vítimas, enquanto 48,3 mil foram feitas por terceiros. Até agressores ligaram para relatar episódios de violência. Para Ellen dos Santos Costa, coordenadora do Ligue 180, a ferramenta se tornou essencial, não só para as vítimas, mas para toda a sociedade na luta contra a violência de gênero. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Salve, salve, galera! Por aqui é o Kleber Salles. Uma ótima segunda-feira, hoje 17 de fevereiro de 2025. Bora lá para as últimas notícias do esporte. Vamos conferir comigo o que está acontecendo aí de melhor no mundo da bola e as novidades, né? Olha, vamos começar falando do choque rei de ontem, né? O Palmeiras e o São Paulo não saíram do 0-0, né, no Allianz Parque, em clássico válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado complicou a situação do Verdão, que saiu vaiado de campo. Agora com 17 pontos, o time de Abel Ferreira ocupa a 3ª colocação do grupo D da competição. Há 2 rodadas para o fim da primeira fase, a diferença é de 2 pontos para Ponte Preta, que ocupa a vice-liderança da chave com 19. O São Bernardo lidera com 22. Para se recuperar e continuar sonhando com o mata-mata, o Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto, novamente no Allianz Parque. O São Paulo, por sua vez, já entrou em campo classificado para o mata-mata. O tricolor paulista lidera o grupo C com 16 pontos, à frente de Novo Horizontino, Noroeste e Água Santa. O próximo compromisso do time de Luiz Subeldia acontece nesta quarta, dia 19, no Morumbis, contra a Ponte Preta, em partida que interessa ao adversário de ontem, né? Rapaz, então tá aí. A gente acompanhando aqui as últimas movimentações do Paulistão. Daqui a pouco tem mais esporte no seu rádio. Continue ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Mais uma edição aqui do Hora do Consumidor para você nesta segunda-feira, hoje 17 de fevereiro de 2025. E vamos falar aqui no Hora do Consumidor sobre loja que se recusa a aceitar cartão de crédito. Quem está passando por isso é a nossa ouvinte Juliana Oliveira. Ela conta: fui a uma loja e eles me disseram que só aceitavam pagamento em dinheiro. Isso é permitido? Olha, Juliana, a loja pode escolher quais formas de pagamento aceitas, né? Quais que ela aceita, né? Mas isso deverá ser informado antes da compra, viu? Então, a loja pode escolher quais as formas de pagamento, mas deve informar isso claramente antes da compra, conforme o artigo 6º do CDC. Se houver mudança após a compra, você pode contestar, viu? E lembrando que tem que estar sempre em mãos aí com as provas, né? Como se for uma compra online, tudo salvo direitinho, os prints aí das conversas, tudo direitinho aí, tá bom? Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Informação Maricampo. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo,
tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. O incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada. Turismo de aventura. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Brasileiros nascidos em janeiro recebem o abono salarial, o chamado abono do PIS, nesta segunda-feira. Tem direito ao benefício quem, em 2023, trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada e recebeu, em média, até 2 salários mínimos por mês.
Também é preciso estar inscrito no PIS ou no PASEP, no caso dos funcionários públicos, há pelo menos 5 anos. O valor máximo do abono é referente a um salário mínimo atual de R$ 1.518. Ao todo, cerca de 26 milhões de pessoas devem ser beneficiadas neste ciclo. O pagamento é feito via Banco do Brasil, no caso dos funcionários públicos, e Caixa, no caso dos trabalhadores do setor privado. Quem tem o cartão cidadão pode sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos e até nas lotéricas. O trabalhador pode consultar pelo portal gov.br ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, se tem direito ao benefício. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O governo começa a pagar o auxílio gás nesta semana. Cerca de 5 milhões de cidadãos que estão no cadastro único devem receber pelo menos R$ 100 a partir desta segunda-feira. O auxílio gás é pago a cada 2 meses pelo governo federal. Os beneficiados são selecionados com base nos dados informados no CadÚnico. Tem prioridade famílias de baixa renda e com maior número de dependentes, mães solo, vítimas de violência doméstica e com algum integrante que receba o benefício de prestação continuada. Você pode saber se tem direito ao benefício acessando o aplicativo Caixa Tem ou entrando em contato com o Centro de Referência da Assistência Social da região onde mora. Segundo o cronograma do governo, o pagamento segue até 28 de fevereiro. O depósito segue o mesmo calendário do Bolsa Família, com datas que variam de acordo com o dígito final do número de identificação social. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Encher o carrinho do supermercado ficou mais caro em janeiro, em 13 das 17 capitais brasileiras pesquisadas pelo DIEESE. As principais altas no valor da cesta básica foram registradas em Salvador, Belém e Fortaleza, entre 4% e 6%. Já as 4 quedas ficaram por conta de Porto Alegre, Vitória, Campo Grande e Florianópolis. Na análise item por item, destaque negativo para café, tomate e pão francês, que ficaram mais caros na maioria das cidades. Por outro lado, batata, arroz e feijão, por exemplo, ficaram mais baratos. A cidade com o custo mais alto para se encher o carrinho em janeiro foi São Paulo, R$ 851, seguida por Florianópolis, Rio de Janeiro e Porto Alegre, todas com preços acima de R$ 770. Já a cesta básica mais barata, encontrada em Aracaju, saía por R$ 571. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Mais remédios do Farmácia Popular vão ter distribuição gratuita. Fazem parte do programa 41 medicamentos e produtos que, a partir de agora, vão ser distribuídos de graça nos estabelecimentos credenciados. De acordo com o Ministério da Saúde, a medida vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas por ano que antes tinham que pagar coparticipação. Entre os itens está a fralda geriátrica para pessoas com mais de 60 anos. A ministra Anísia Trindade informou que no ano passado, mais de 24 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo Farmácia Popular. Segundo a pasta, de 2022 a 2024, o número de brasileiros atendidos saltou de 20 milhões e 700 mil para 24 milhões e 700 mil. Além disso, o credenciamento do programa foi estendido para 758 cidades no período. O objetivo do Ministério é que o Farmácia Popular chegue a todos os municípios. Hoje ele está presente em 4.812 cidades, o que representa uma cobertura de 86% do país e de 97% da população. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Com as mudanças no MEI, algumas profissões vão ter que sair do regime. São 13 as categorias que não vão mais ser classificadas como microempreendedoras individuais. É o que anunciou o Instituto Nacional do Seguro Social. O objetivo é adaptar o MEI às normas de regulamentação profissional e, assim, garantir que só atividades compatíveis com o modelo simplificado de tributação permaneçam na categoria. Na lista estão ocupações que exigem regulamentação específica,
como alinhador de pneus, aplicador agrícola, arquivista de documentos, balanceador de pneus e coletor de resíduos perigosos, além de comerciantes de artigos veterinários, dedetizador e operador de marketing direto, entre outras atividades. A proposta do INSS é também limitar o acesso ao regime de MEI a trabalhadores que realmente se encaixam no pequeno empreendedorismo. Portanto, profissionais que deixarem esse regime vão ter que buscar outras formas de se formalizarem. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Uma nova modalidade de plano de saúde poderá ser comercializada no Brasil em breve. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, realiza uma consulta pública a partir desta terça-feira, 18 de fevereiro, para ouvir a opinião da população sobre a criação de plano com cobertura apenas para consultas eletivas e exames. As consultas eletivas são aquelas que os pacientes agendam com antecedência com um médico de preferência. A sugestão da ANS é que o plano cubra todas as especialidades médicas, mas sem acesso a pronto-socorro, internação e terapias. De acordo com a agência, a ideia com essa nova modalidade é ampliar e simplificar o acesso dos brasileiros aos planos de saúde. Como tem atendimento mais restrito, a ideia é de um plano economicamente mais acessível, o que também pode ajudar a aliviar o Sistema Único de Saúde. Hoje, cerca de 1 em cada 4 pessoas tem planos de saúde no país, o que significa que 75% da população depende do atendimento do SUS. Dos cerca de 52 milhões de brasileiros que contam com planos de saúde, a esmagadora maioria, mais de 36 milhões, são beneficiários de planos de saúde empresariais, aqueles que são oferecidos ao trabalhador pela empresa. Por outro lado, apenas cerca de 8 milhões e 700 mil pessoas contam com plano individual ou familiar. Além da questão dos custos, a ANS avalia que há pouca oferta desse tipo de plano por parte das operadoras. A estimativa da agência é que 10 milhões de brasileiros poderiam ser incluídos no sistema de saúde suplementar com a oferta desse novo tipo de plano. Qualquer pessoa pode participar da consulta pública com opiniões e sugestões sobre o assunto. As contribuições serão recebidas entre 18 de fevereiro e 4 de abril. Da Rádio 2, Milena Abreu. Ranking aponta os setores com mais prejuízos com a pirataria. Em 15 áreas, as atividades ilícitas provocaram perdas de 468 bilhões e 300 milhões de reais ao país no ano passado. É o que mostra um levantamento do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade. O valor inclui tanto prejuízos diretos da indústria quanto evasão fiscal gerada por esse mercado de falsificação. Na comparação com 2020, as perdas aumentaram 62%. Setores de vestuário, bebida alcoólica e combustíveis foram os mais prejudicados por pirataria e contrabando. Na sequência, vem material esportivo, itens de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos e defensivos agrícolas. Depois, ouro, TV por assinatura, óculos, celular e cigarros. No caso de cigarro, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 59 milhões de maços ilegais em todo o Brasil no ano passado. Os dados do levantamento são dos próprios setores. O cálculo da sonegação fiscal é realizado com base na média do percentual tributário incidente. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Cadernetas de poupança têm saldo negativo no mês de janeiro. Quer dizer que o total de dinheiro sacado foi maior que o total depositado. Dados do Banco Central indicam que as saídas superaram as entradas em 26 bilhões de reais. Com isso, no encerramento do mês, os brasileiros mantinham pouco mais de R$1 trilhão guardado na poupança. O fato de as retiradas terem superado os depósitos está ligado, por exemplo, aos juros altos praticados no país, o que faz com que o investidor tenha opções mais vantajosas que a poupança para aplicar o dinheiro. Hoje, as cadernetas rendem 0,5% ao mês mais a taxa referencial, o que dá cerca de 8% ao ano.
bem menos que a taxa básica do país, a Selic, que está em 13,25%. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. A economia brasileira deve crescer 2,3% este ano. Essa é a estimativa mais recente da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. O índice é ligeiramente inferior ao que estava projetado em novembro do ano passado, que era de um crescimento de 2,5% do PIB em 2025. O ajuste para baixo, de acordo com a pasta federal, foi feito principalmente por causa da elevação dos juros e da desaceleração da atividade econômica no quarto e último trimestre de 2024. O cenário da geopolítica internacional também contribuiu. Foram feitos ajustes também na previsão de crescimento de cada segmento da economia. Para a indústria, por exemplo, a previsão de alta em 2025 foi revisada de 2,5% para 2,2%. A principal influência para a revisão para baixo foi a desaceleração projetada para a indústria de transformação e para a construção. A projeção de crescimento do setor de serviços também caiu, passando de 2,1% para 1,9%, porque, segundo o Ministério da Fazenda, a criação de novos postos de trabalho deve desacelerar e também é esperada a redução no ritmo de concessão de crédito, já que os juros estão elevados. Já a previsão para a agropecuária não mudou. A expectativa ainda é de alta de 6% e leva em consideração principalmente os bons prognósticos da safra atual e os números relacionados ao abate de bovinos, além da melhora da situação climática de modo geral. Da Rádio 2, Milena Abreu. O governo federal realiza de forma contínua, desde 2023, a revisão cadastral do Bolsa Família e bloqueia o pagamento do benefício quando há fraudes ou irregularidades. De acordo com os números mais atuais, o Bolsa Família hoje é pago para 1.100.000 pessoas a menos. Em dezembro de 2022, antes dos trabalhos começarem, o total de inscritos no programa chegava a 21.600.000 pessoas. Esse número caiu para 20.500.000 pessoas em janeiro deste ano. Entre as irregularidades que causam o bloqueio do benefício estão os casos de pessoas que se declaram como família unipessoal, mas na verdade são parte de núcleos familiares maiores, e beneficiários já falecidos ou com renda acima das regras de elegibilidade do Bolsa Família. A revisão cadastral teve até agora maior impacto nas regiões sudeste e nordeste do país, que são também onde estão a maioria dos beneficiários. Atualmente, o governo paga por mês cerca de 13,8 bilhões de reais em benefícios. Em dezembro de 2022, para manter a base de comparação, foram desembolsados cerca de 14.400.000 reais, considerando valores já corrigidos pela inflação. Da Rádio 2, Milena Abreu. O Conselho Nacional de Justiça aprovou em setembro do ano passado uma resolução autorizando que os julgamentos virtuais assíncronos sejam adotados de modo compulsório nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais. Para explicar de uma maneira simples, significa que, por padrão, os julgamentos passam a ser feitos pela internet com a sustentação oral do advogado gravada previamente, ou seja, sem que o advogado possa conversar e argumentar ao vivo com os juízes em defesa de seu cliente. Essa nova regra estava prevista para entrar em vigor no dia 3 de fevereiro. No entanto, desde que a resolução foi publicada, a Ordem dos Advogados do Brasil trabalha para suspender a medida, porque entende que os principais prejudicados são os cidadãos, como explica o presidente da Seccional Paulista da Ordem, Leonardo Sica. O cidadão contrata um advogado para representá-lo no tribunal. As pessoas sem formação jurídica e sem carteira da OAB não podem falar nos tribunais. Então, quando eu, cidadão, contrato um advogado, é para ele ir até o tribunal falar por mim e para os juízes. Quando o tribunal diz que não vai receber mais os advogados ao vivo, né, que os advogados vão gravar e enviar, isso está enfraquecendo a razão de ser da relação entre o advogado e o cliente. Né? Então, isso pode abalar a confiança das pessoas na justiça. Eu confio na justiça porque eu vou ser ouvido. Se eu não vou ser ouvido,
talvez eu não confie. A OAB São Paulo e as demais seccionais do Brasil, junto ao Conselho Federal da Ordem, formalizaram um pedido ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e conseguiram suspender a vigência das novas regras por 180 dias. No último dia 11, representantes da OAB se reuniram em Brasília com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ, e apresentaram os argumentos em defesa do direito da sustentação oral ao vivo. Leonardo Sica participou da reunião e saiu otimista. Tivemos no CNJ, numa reunião com o ministro Barroso, presidente de todas as seccionais, todos os estágios das OABs e o presidente da OAB Nacional, explicamos presencialmente para ele, né, a questão da nossa indignação, né, e o ministro Barroso ficou de estudar e já mandou uma recomendação para os tribunais, que os tribunais privilegiem o julgamento síncrono, ou seja, o julgamento ao vivo, né, e deixem essa hipótese da gravação para questões residuais, né. Isso é um pequeno avanço, mas o que a gente quer mesmo é que não exista a possibilidade do advogado ser compelido a gravar a sustentação oral. A batalha agora é para que os advogados possam escolher o modelo de sustentação oral que querem adotar. De certa forma, a gente não pode decidir que o judiciário não vai julgar de tal ou qual maneira. O que a gente pode decidir é que o advogado tenha voz. Então a regra que está em discussão é que os tribunais tenham lá a previsão de julgamento virtual, mas o advogado querendo, ele não submeta ao julgamento virtual. E se essa regra for adotada, ela não satisfaz. Com a suspensão da regra que determina que os julgamentos virtuais assíncronos sejam adotados de modo compulsório, Leonardo Sica diz que a OAB São Paulo vai batalhar no Tribunal de Justiça do Estado para garantir o direito da sustentação oral em cada tribunal paulista. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. A safra brasileira de arroz será a maior no ciclo 24-25. A projeção é da Conab. Ela diz que a produção total ficará em torno de 11 milhões e 800 mil toneladas, alta de 11% na comparação com a colheita anterior. O órgão fala em um crescimento da área de cultivo na casa de 6%, para mais de 1 milhão e 700 mil hectares, enquanto o rendimento esperado é quase 5% maior, em torno de 6 toneladas e 900. A moagem da safra de cana 24-25 atingiu 614 milhões 150 mil toneladas até agora, 32 milhões a menos que no mesmo período do ciclo anterior. Os dados são da única entidade que reúne as indústrias do setor sucro-alcooleiro. O balanço também mostra uma safra mais alcooleira, com quase 52% da matéria-prima transformados em etanol. Os trabalhos estão praticamente encerrados, com a previsão de serem retomados de maneira mais firme, já para a safra 25-26, no mês que vem. E o preço do trigo está em alta nesse começo de ano. Nos últimos dias, a tonelada foi cotada acima de R$ 1.430 no Paraná e até R$ 1.320 no Rio Grande do Sul. Isso mesmo com uma demanda que nem é das maiores, já que muito comprador está abastecido. Acontece que o produtor rural, de olho no bom ritmo das exportações, tem batido pé na hora de negociar. O preço do trigo só não subiu mais porque as importações também estão em alta, o que joga a favor dos compradores. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Para muita gente, o carnaval já chegou. Em várias cidades do país, os blocos já estão nas ruas. Mas tem aquelas pessoas que ainda estão se preparando para cair na folia e querem, por exemplo, emagrecer até a data oficial. Será que dá tempo? Oi, eu sou Fabiola Altran e neste Saúde e Bem-Estar, a nutricionista Ariane Brasil diz que considera que vale a pena investir em uma dieta se você se sente incomodada ou incomodado com o seu corpo e quer dar uma afinada na silhueta para o carnaval. Vale. Eu acho que essas dietas que a gente fala que são mais restritivas, elas têm esse resultado rápido,
que é um momento estratégico para ser usado realmente, aquela perda de peso rápida que você precisa por um objetivo, mas não é válido para uma mudança de hábito, por exemplo. Mas eu acho que para uma estratégia a curto prazo, eu acho que é válido sim, sempre com uma orientação de um profissional. Para isso, a nutricionista orienta. Olha, buscar um acompanhamento de um profissional, né, uma nutricionista, um nutrólogo, não seguir dietas de pessoas que não têm informação específica para isso. Lógico que na internet a gente tem muito acesso a várias informações, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o que funciona para um acaba não funcionando para o outro. Então, eu recomendo procurar um profissional para indicar corretamente a estratégia. Ariane Brasil dá um recado para quem pretende cair na folia. Eu gostaria de avisar para vocês se prepararem com consciência, né? Não exagerar. Eu sei que é um momento, né, de muita alegria, de muita folia, mas a gente tem que se divertir com responsabilidade. Então, se prepara, né? Faça uma refeição completa para você ir com energia no bloco. Não esqueça sua garrafa de água para você não se desidratar. Tá muito calor, né? Não esqueça seu lanchinho. E depois, continuar com a alimentação saudável para recuperar tudo que perdeu e para o dia seguinte ter energia novamente. Para quem iniciou uma dieta nesta semana para se preparar para o carnaval, a nutricionista lembra que é importante evitar refrigerante, doces e frituras e dar preferência a alimentos integrais e frutas. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Muito bom dia, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado, juntos nesta segunda-feira. Hoje, 17 de fevereiro, ano de 2025. E agora vamos com a previsão do tempo para Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta segunda-feira. O tempo para hoje, na capital do Rio Grande do Norte, Natal, é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. A noite é chuvosa. A mínima para hoje, 23 e a máxima 30 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 71 e a máxima 98%. Nesse instante, termômetros marcam 23 graus centígrados. Tábua de Marés, hoje, segunda-feira. Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h26 e o pôr do sol será às 17h43. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 0h34 e a seguinte baixa-mar será às 12h50. A primeira pré-mar foi às 6h44 e a seguinte pré-mar será às 19h04. O nível da água está subindo neste momento, ficam 49 minutos para pré-mar. Teremos 12h16 de sol. O trânsito solar é às 11h34. Você conferiu Tábua de Marés e ainda a previsão do tempo. E agora vamos trazer... E agora as notícias da Tribuna do Norte. Um grupo de manifestantes invadiu o shopping Midway Mall exatamente na tarde de ontem. Isso mesmo, na tarde de ontem. Homens e mulheres e até crianças estavam no movimento que provocou tensão no local. Em cartazes em que cobram o fim da escala 6x1 e pedem a jornada de 30 horas semanais, eles falavam palavras de ordem enquanto a segurança do shopping tentava controlar a manifestação. Em dezembro do ano passado, integrantes do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, MLB, também invadiram o supermercado Pão de Açúcar, que fica no Midway Mall. A reportagem da Tribuna do Norte tentou contato com a Polícia Militar, mas pelo menos até o momento ainda não havia um retorno a respeito da ocorrência. Mortes no trânsito têm crescimento de 17% no Rio Grande do Norte. Em 2024, o RN rompeu de forma abrupta a série histórica de redução de mortes no trânsito dos últimos 6 anos.
foram contabilizados 546 óbitos, representando um crescimento de 17,67% em relação a 2023, quando o total foi de 464. Antes disso, apenas em 2001, o estado tinha registrado aumento correspondente a 1,56%. A taxa de incidência para 100 mil habitantes, com 15,84 casos, também superou a nacional, de 12,18%. Transporte público será gratuito durante o Carnaval e Natal. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, STTU, vai realizar a Operação Transporte Folião durante os dias de Carnaval 2025, já a partir do dia 27 de fevereiro até o dia 5 de março, último dia dos blocos na Praia da Redinha. De acordo com o órgão, serão criadas linhas especiais conectando os polos do Carnaval e ainda linhas expressas dos shows para as diversas regiões, bem como reforço na rede Corujão, permitindo o uso do transporte público coletivo pelos foliões. Ainda segundo a STTU, a operação das linhas especiais e da rede Corujão durante os dias de Carnaval será gratuita, ou seja, o folião que utilizar as linhas especiais e o Corujão durante os dias de folia não pagarão tarifa. É importante destacar que a medida restringe-se à operação Transporte Folião, sendo mantida a tarifação normal para as linhas convencionais. Final de mais um Jornal Maricampo, mas não poderemos deixar de encerrar sem trazer aquele velho e tradicional cafezinho matinal. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia! Hora do café! Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Rubens e Frank, a dupla dinâmica do Kit da Construção, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa.
E o cafezinho hoje não será do Marcos Brito. O cafezinho hoje vai ficar por conta do meu amigo Guedes, o homem do kit da construção. E hoje o café que ele me passou vai ser macaxeira frita com ovos de codorna e peixe assado. Dá pra você, meu amigo Marcos Brito, macaxeira frita com ovos de codorna e peixe assado. Calma, Marcos Brito, não fica tristinho, amigo. Rapaz, o seu Guedes caprichou mesmo. Ô, seu Guedes. Eita, seu Guedes custou, viu, com a receitinha aí, com o cardápio do café, mas hoje caprichou de verdade. Só pra fazer inveja o Marcos Brito. É, Marcos? O Marcos ficou desconfiado. Calma, Marquinhos, amanhã é sua vez. É verdade. Gente, final da nossa programação. Pare pra pensar, ouça a voz do coração. Pensamento do dia. No pensamento do dia, você não precisa ter uma história perfeita. Não tem problemas ter algum. Fracassos, erros e decepções. Quem não gostaria de ter feito outras escolhas? Todo mundo alguma vez na vida já pegou o caminho contrário e se decepcionou. Quem não gostaria de poder refazer alguns passos? Quem não gostaria de ter feito outras escolhas? Mas foram todas as suas experiências, as boas e as ruins, que construíram seu caráter. Tudo poderia ser diferente, mas não seria você. Quem te conheceu ontem talvez não te conheça amanhã, porque você é assim. Não tenha medo de errar e não tenha medo de ir atrás daquilo que acredita. Por isso, não deixe de acreditar nas promessas de Deus para a sua vida. Pense nisso. Forte abraço e amanhã nos encontraremos a partir das 7 horas em mais uma audição do nosso programa aqui na nossa Maricampo, que é o Jornal de Todas as Manhãs. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.